TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Lute, conversando com você. Conheça também a nova loja da Mobiliadora Brasil, aqui em Divinópolis. Está aí na sua telinha, ela está na Rua Goiás, número 1015. É uma mega loja de móveis. Lá tem o seu jogo de quarto, jogo de sala, jogo de cozinha, jogo de copa. Lá tem sofás, estacionamento próprio para você, cliente. É uma mega loja de 1.400 metros quadrados para atender você nos seus sonhos, nos seus desejos de ter uma casa linda, aconchegante. Mobiliadora Brasil, tá aí na sua telinha, tá? O endereço da Mobiliadora Brasil é na Rua Goiás, número 1015. E o telefone é 3112-0512. Venha, conheça o nosso showroom e você verá quantas novidades, quantos móveis bacanas a gente tem para proporcionar alegria a você. Mobiliadora Brasil, Rua Goiás, número 1015, telefone 3112-0512. Meus amigos, você sabia que a Faced tem advogados, designers de moda, contadores, administradores de empresas, psicólogos, todos dispostos a atender você nas suas necessidades? Tem. Serviço gratuito à nossa sociedade, tá? Lá eles fazem atendimento psicoterapêutico gratuito à comunidade de 13 às 18 horas, plantão de emergência psicológica às terças e quintas-feiras, tá aí na sua telinha Faced, Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis. Lá faz atendimento estudante de curso e ensino médio de Divinópolis. Ela está ali na Praça do Mercado, número 191, telefone 3512-2052. Faced, Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis. A TV Candidez apoia essa instituição. Eu apoio. Está aí na sua telinha o Mundo dos LEDs. Em Divinópolis agora você tem uma loja para atender os segmentos de lâmpadas LED. A Mundo dos LEDs é a loja que vai proporcionar a você a realização dos seus sonhos, de ter uma casa mais harmônica, mais bela e totalmente econômica no quesito de eletricidade, tá? Lá nós temos lâmpadas decorativas na parede, em pendentes, refletores decorativos, tubulares, fitas de LED colorida e um diferencial, uma loja especializada em lâmpadas LED, tá? Olha, o Mundo dos LEDs, ela está ali na 21 de abril, 352. O telefone é 99868-9018. E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Fique agora com a palavra fraterna do conferencista espírita Lute, conversando com você. Olá, meus amigos, mais um programa Lute conversando com você, aqui nos estúdios da TV Candidez, Divinópolis, canal 13, Nova Serrana, canal número 29. Para minha alegria, eu recebo aqui hoje uma amiga que ela é psicanalista, também ela é nutricionista, a nossa querida Kelly Nascimento. Olá, Kelly. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu, Kelly? Obrigada. A Kelly é essa referência aqui em Divinópolis, na área de nutrição e também na área da psicanálise, né? E você quer encontrar com a Kelly, é só você estar sintonizado no sistema MPA. Ela está na rádio, ela está na TV, ela está nos jornais, ela está na internet, ela está no Facebook. Ela é super polivalente nas atividades que ela executa, né? Hoje é o nosso programa de número 1366. São 1.366 visualizações aí na sua telinha. É um motivo de honra, de alegria em reconhecer que você também acompanha e apoia o nosso programa. Na abertura do programa, eu já quero agradecer a audiência do programa. Gente, olha, eu não estou dando conta de responder às mensagens de vocês. Peço desculpa. É uma média de quase 300 mensagens todo final de semana que eu estou respondendo, tá? Hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito de depressão em uma visão psicanalista, tá?
E é muito interessante o tema. Obrigado, Aleph. É muito interessante o tema, porque é um tema que está afeto a todos nós, né? E na abertura do nosso programa, você precisa de um táxi? Todos nós precisamos de um táxi. Nós precisamos de um táxi para irmos a uma consulta médica, para trabalharmos, para em momentos de lazer, para uma viagem para outra sociedade, para outra cidade, né? E o Ramon, aqui em Divinópolis, ele, taxista, o telefone dele é 99842-1122, tá? E ele oferece vários tipos de serviço. Serviço de táxi aqui em Divinópolis, serviço de carro executivo para viagem, transporte com conexão a aeroportos. Ele recebe a sua viagem através de cartão de crédito ou de débito e ainda carros com 5 e 7 lugares. E você pode também, se você desejar, você pode ligar a cobrar, que ele retorna para você a ligação. O Ramon, o telefone dele é 99842-1122. Serviço de táxi diferenciado, viagem com segurança, com comodismo, com luxo, com praticidade e principalmente com muita honestidade. Confira o preço dele, você vai ficar satisfeito. Ramon, 99842-1122, tá? Minha amiga Kelly, o programa Lute conversando com você, sente-se honrado aqui com a sua presença, desejo que você volte mais vezes, viu? Tá? A honra é toda minha de estar aqui, Muito né? obrigado. Então eu agradeço o convite, que é sempre muito importante a gente estar passando aí para o pessoal, os telespectadores, as dúvidas, né? Que são da maioria, e com esse tema tão atual, tão importante. Né, Kelly, o que significa a depressão em uma visão psicanalista? Olha, a depressão, ela é um estágio em que a pessoa se encontra de a não aceitação das coisas como elas realmente são, a não aceitação das coisas que a gente não pode mudar. Porque muitas coisas a gente consegue, por nosso esforço, nosso mérito, mudanças. Mas muitas não estão nesse estágio de ainda começar a mudar, principalmente o outro. Quando eu quero que o outro mude, por causa, que ele comece a pensar da mesma forma que eu já começo numa frustração sem motivo, porque o outro é o outro. Eu não posso exigir dele uma coisa que ele não é capaz ainda, às vezes, de enxergar. Então, a depressão começa daí, né? Vamos num exemplo bobo, às vezes, assim, de você... eu trabalho todos os dias, por exemplo, então, num dia que amanheceu de chuva, não adianta eu ficar reclamando porque está chovendo e eu tenho que sair 7 horas da manhã de casa com chuva, se aquilo não vai mudar. Eu sei que no tempo chuvoso, eu tenho as chuvas, no inverno eu tenho frio, no verão eu tenho o sol aí para nos aquecer com mais intensidade. Então, são coisas que eu não posso mudar, não posso. Então, não adianta eu ir contra aquilo que já é da natureza. Então, muitas vezes isso é que nos atrapalha, o não entendimento, às vezes, das coisas. A gente gosta muito de contar casos, às vezes, e reclamar. Ah, fulano, assim, aconteceu assim, e ele falou assim, olha que absurdo, e foi dessa forma, e tal. Mas nós esquecemos de começar a analisar o porquê. A gente fala o quê? O que aconteceu? Aconteceu isso, o quê? Mas e o porquê das coisas, nós esquecemos de analisar. Por que que aquele indivíduo chegou e te falou aquilo naquela hora? Por que que ele te ofendeu? O porquê que... o que estava no coração dele que ele te transmitiu uma coisa tão ruim, um fluido tão ruim, né? Então, muitas vezes, as ofensas também que chegam pra gente não são pra gente, na verdade. Às vezes, você chegou lá num dia de trabalho, discutiu o dia inteiro, viveu um momento de tensão, assim, o dia inteiro com o patrão, com funcionários e tudo, e aí ali você se conteve. Aí você vai chegando em casa, o primeiro que aparecer na sua frente, você vai descontar aquilo que você passou durante o dia.
Então, era para aquela pessoa? Era para o filho ou para a esposa que estava lá, sem ter influência alguma com isso, culpa alguma? Não era. Mas era a hora que ele achou de colocar aquilo para fora. Então, é isso, a gente não deve ficar pegando todas as ofensas, tudo que chega pra gente, como se fosse pra gente. Mas começar a analisar se faz sentido ou não aquilo que você está ouvindo. Porque as críticas também são importantes. A gente analisar, pera lá, fulano falou assim, assim, assim. Faz sentido? Procede? Realmente é uma dificuldade minha? Se for, daí partir para mudanças. Reavaliar. Isso, né? A correção. O Kelly, hoje o programa Lute Conversando com Você recebe aqui Kelly Nascimento. Ela é nutricionista e também profissional na área da psicanálise. E hoje nós estamos falando sobre depressão. Kelly, 2/6 hoje da humanidade, elas estão com depressão. Mais ou menos 1/3 está a caminho da depressão. E isso fez com que a Organização Mundial de Saúde declinasse uma palavra assim um pouco estranha, que soa hoje para os profissionais na sua área, dizendo que a depressão é um mal, né, do século que a gente está vivendo. A depressão, ela tem alguma coisa a ver com tristeza ou não? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Existe alguma ligação entre os dois? Existe sim uma ligação forte entre tristeza e depressão, mas são coisas diferentes. Porque a depressão, o indivíduo ele passa muito tempo daquela forma, muito tempo sem vontade de trabalhar, sem vontade de sair da cama, sem vontade de viver. Boa, adorei a sua resposta, porque muita gente às vezes acha porque está triste, está depressivo. Não é. Exatamente. Tristeza faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do dia a dia. Agora, quando ele é todos os dias, você me falou muito bem, aí, peraí, então agora vamos avaliar. Né? A gente tem que avaliar. Então, a tristeza faz parte da nossa rotina. Não tem como, por exemplo, eu falar que eu acordo bem todos os dias. Boa. Isso aí é impossível quase pra gente, pra nós, no estágio onde que a gente ainda se encontra. Então, a tristeza faz parte, o luto faz parte da nossa vida. A saudade. Mas a saudade, o que a gente tem que prestar... A enfermidade. Também. A condição socioeconômica. Também. A questão familiar. E a questão da enfermidade, né, é uma coisa importante também, porque muitas vezes ela chega para nos mostrar alguma coisa, para puxar mesmo a nossa orelha, né? Geralmente, assim, quando a gente passa por algum problema que você tem que ficar por um tempo numa cama, por exemplo, um repouso. Você já reparou que geralmente quando a gente chega a ter que ficar de repouso, era aquela hora que você estava precisando de parar? Na correria, você está esquecendo de uma coisa, você está esquecendo de outra, você está esquecendo de você próprio, né? E aí acontece alguma coisa, já é mesmo para você, opa, peraí, para, analisa o que você está fazendo, tanta correria, trabalho, como que você está distribuindo esse tempo, né, na sua vida, para você conseguir manejar tudo isso. Mas voltando lá, né, na tristeza e depressão. Então, o que a gente tem que ficar atento é no tempo que você passa dessa forma. Porque se todos os dias eu acordo triste, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada, aí eu já tenho que ficar alerta. E você pode considerar que talvez seja uma depressão, né? Isso. Porque hoje em dia, assim, às vezes é até engraçado, as pessoas chegam perto da gente e falam assim, eu tô com depressão. Mas espera lá, tem motivo? Terminei com meu namorado. Mas terminou com o namorado tem quanto tempo? Tem 2 semanas. Então é circunstancial. Mas espera aí, não é depressão. Você está fazendo luto de uma coisa, de uma pessoa que você perdeu, que foi embora. Ela não faleceu, mas você perdeu. Você não está com ela a todo instante mais. Então é normal que a gente faça um luto de perdas. Perdeu a pessoa que você ama, né? Às vezes a pessoa faleceu mesmo, morreu. Perdeu o marido, separou, foi viver a vida dele, você foi viver a sua. Um filho que vai estudar fora, você não vai ter sempre ele aqui perto de você.
São lutos que a gente faz e é normal. E quando não fazemos, nos causa muito prejuízo, muitos danos. A gente tem que fazer o luto, sim. E a gente tem que admitir que a gente sofre por causa disso, né? Porque às vezes a gente quer mostrar também que a gente está bem. Não, eu sou forte, eu estou bem, eu supero e tal. Quer mostrar que é durão. Muitas vezes a gente fica nesse estágio. Mas a gente tem que ser realista com as coisas. E o que não deixa de ser uma autoafirmação da pessoa, né? Ô Kelly, a questão, por exemplo, de crenças, regras, elas podem influenciar positiva ou negativamente a vida de uma pessoa que está com depressão? Com certeza. Influencia. Positiva. Geralmente influencia Eu mais... acho que é mais pelo âmbito negativo. Mais pelo lado negativo. Porque as crenças, Lute, elas são enraizadas na gente desde quando nós nascemos. Então, a gente vai vivendo ali conforme o que vai te passando, conforme o que a família faz, conforme a religião que ela frequenta, o templo que essa família frequenta, o que essa família acha que é o certo, o que é o errado. A educação que ela está tendo em casa. A educação. Então, quando a gente chega lá na fase adulta, e às vezes a gente olha para trás e pensa assim, olha, parece que eu poderia fazer diferente, isso não me agrada mais. Mas daí, diferente, leva além de levar um certo tempo, uma afirmação mesmo de você, uma força de vontade muito grande de você seguir um caminho que é diferente. Porque pra gente, pra nós, mudanças é muito complicado. Em qualquer área que a gente esteja, mudanças é complicado. Então, para mim ficar paradinha aqui e continuar fazendo tudo do mesmo jeito que eu aprendi e que me passaram, é muito mais fácil do que eu falar assim, não, eu vou seguir esse caminho aqui do meio, que ele vai ser melhor. Boa. Então, eu continuo na minha ociosidade, no meu comodismo, por ser mais fácil de continuar dessa forma, porque eu sei onde vai dar. O caminho que eu percorro todos os dias, desde que nasci, eu sei aonde eu vou parar se eu segui-lo. Agora, se eu mudar a direção, se eu escolher ou o caminho da esquerda ou o caminho da direita, eu sei que vai ser diferente. E eu não sei o que vai dar lá na frente. E se der errado? E se não der certo? E se for tudo diferente do que eu pensei? Então eu falo, não, é mais fácil eu ficar aqui do mesmo jeito, eu continuo do mesmo jeito, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Kelly, você fez uma diferenciação da tristeza e da depressão. Né? Existe, por exemplo, a tristeza circunstancial, a perda de um ente querido, um problema socioeconômico, a perda de um emprego, a perda de um familiar, como você mesmo mencionou. Né? E a depressão já é o quê? Já é uma causa mais profunda. Pode acontecer, por exemplo, de eu estar deprimido durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem saber o motivo, e depois de uma avaliação sua, você detectar que a pessoa não está com a depressão profunda, mas está com a depressão assim, de um momento, de um fato acontecido, pode acontecer isso? Pode. Aí é o seguinte, Porque tem pessoas que me procuram, sabe? Tem pessoas que me procuram e eu olho para eles assim, ó, são pessoas assim, perfeitamente normais, dotadas de emoção, de dor, de sensibilidade, de alegria, de saudade, né? Mas eu olho para eles assim, Lute, eu estou com depressão. E às vezes eu vejo que muitos deles não estão com depressão, passam-se por vítimas em determinadas circunstâncias, né? Então, mas não estão com depressão. Se encontram deprimidos por um fato, por uma perda, por exemplo, de um relacionamento, às vezes leva 6 meses, 8 meses, mais ou menos, mas ele não está com depressão. Ele está ali deprimido por causa daquele fato. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas geralmente quando a gente fica deprimido e tem um fato, ele não dura muito tempo. Por exemplo, eu sei que eu vou ficar naquele estágio ali por um tempo se perder e eu aquela sei... pessoa, se tiver um problema grave. Isso. E eu sei que eu vou conseguir levantar depois. Mas teve pontos aí que você falou interessante. Por quê?
o depressivo, ele realmente se encaixa no processo de vítima mesmo. É uma doença? É uma doença. A pessoa tem que ter ajuda para sair desse buraco, porque o que é uma depressão? No nosso dia a dia, na estrada, por exemplo, nas ruas, o que é uma depressão? Não é quando você está passando com o carro e ele faz isso? E ele vai lá embaixo? Não é? É boa. Mas é. Então, a pessoa que está com depressão, ela está lá embaixo, ela está lá no buraco. E ela tem que ter ajuda para sair desse buraco. E geralmente, nesse buraco, o que fica lá? A chuva vem, não passa, e fica. Aí quando a chuva passa, não fica só lixo lá embaixo? É realmente isso. A pessoa que está com depressão, ela está lá no fundo do poço, lá no buraco, e cheio de lixo no seu pensamento. E ela se coloca nesse estado de vítima porque realmente ela tem ganhos secundários com isso. É mais cômodo. Eu desprezando. Nem generalizando. Porque a gente não pode falar assim, minha mãe está com depressão, então o problema dela porque ela está fazendo de vítima. Isso. Não é dessa forma. Isso é inconsciente. É inconsciente. Por quê? Olha para você ver, uma mãe de família, por exemplo, que esteja no processo de depressão. Ela está no processo de depressão, está no estágio vamos falar assim, de vítima e tal, mas ela tem ganhos secundários com isso. Por quê? O filho vai se preocupar, ele vai estar mais perto, ele vai ligar mais, o marido vai se preocupar, a família inteira, ela vai chamar mais atenção com isso, com essa depressão. Então, ela tem, o que ela tem? Ela tem um certo carinho ao ver no pensamento dela, um certo carinho ali daqueles parentes ali que estão perto, quando ela está em depressão. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não quer sair. Aí a gente fala, não, você tem que passear, você tem que levantar, você tem que tomar um banho e tal, mas não é tão simples assim não. Não é não? Não é tão simples. Então, o que acontece? Aí daí essa pessoa colocar um ponto final nisso e falar assim, não, a partir de hoje eu vou me libertar dessa depressão, não quero saber disso mais, eu vou me curar e tal. Aí, inconscientemente, meus filhos vão esquecer, não vão me ligar muito mais. Tá vendo? Como que é o nosso pensamento, o nosso cérebro? A criança faz isso, Lute. A criança faz isso. Nós, pais e mães, a gente vê isso. Por exemplo, quando a criança está adoecendo demais, está ficando com febre, aí a mãe tem que ir direto na escola para poder pegar. Presta atenção, se não é, às vezes, falta que ela está sentindo da mãe, do pai perto, o pai trabalha o tempo inteiro, a mãe trabalha o tempo inteiro, chega em casa, tem trabalho duplo, e a gente esquece que eles também precisam de uma atenção. A criança faz isso inconsciente, para chamar mesmo a atenção da mãe, para ele ir lá fazer um mingauzinho, para ele ir lá fazer um leitinho quente da criança, um remedinho, toma aqui, você vai melhorar, toma água, não pode esquecer da água, porque senão você vai se desidratar. Inconsciente, mas ela faz isso. Então nós somos assim, a gente vive numa carência muito grande. Então a depressão está misturada nisso, nessa carência. E às vezes o indivíduo, ele não sabe te falar exatamente o porquê dessa depressão. Às vezes a gente pega a pessoa chorando e aí você pergunta, mas o porquê do choro? Por que você está chorando? Aí ela simplesmente fala, eu não sei. Eu só sei que me dá vontade de chorar e eu choro. Então, às vezes, essa depressão, ela pode vir do que você passou na adolescência, até mesmo na infância. E você começa a sentir os sintomas aqui, mas você não começa a ligar, você não consegue ligar um fato no outro. Eu tô com uma dor no peito. Nossa, olha, hoje eu acordei com uma dor no peito danada. Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Aconteceu. Só que a gente não sabe ligar. De repente, o que aconteceu lá na sua adolescência, lá na sua infância. Hoje, de vez em quando, você sente um aperto no coração. Você não sabe associar. Mas a gente sabe que tudo tem uma ligação para explicar todos os nossos sentimentos. Você falou aí uma questão de que pessoas têm uma postura inconsciente que gera um fato e também, no caso, como você mencionou, a pessoa que está com depressão porque ela está com uma carência afetiva.
né? Tem mais algum motivo que pode levar a pessoa à depressão? Olha, Porque quando ela senta na cadeira da ociosidade, ela espera que todo mundo resolva os seus problemas, né? Ela espera isso. A carência afetiva dela é tão grande, né? E você acha que existe mais algum fato que pode levar a pessoa à depressão? Existem vários fatos, né, o Lute? Até mesmo a perda de uma pessoa querida, por exemplo, ela pode me levar a uma depressão também pro resto da minha vida. A não aceitação daquela partida daquela pessoa que estava ali. O apego é tão grande. Casos de fatos acontecidos que podem levar a pessoa ao trampolim do suicídio. Também. Outras caem no despenhadeiro da perturbação durante toda a sua existência aqui na Terra. E importante o que você falou também, achei importante a gente ressaltar, que a gente não sabe identificar, por exemplo, eu te vejo aqui, Lute, você tem depressão? Não tem. Não dá para identificar tão rápido, porque cada pessoa ela reage de uma forma diferente. Tem pessoas, às vezes, até que passa por processos de depressão e que ela pode... Aquela pessoa, às vezes, que ri demais, ela pode ser uma pessoa depressiva. E a gente, às vezes, leigo, às vezes que não entende, que fala muito alto, que fala demais. Bastante. Isso. Então, para cada pessoa é uma reação diferente. Então eu posso ver uma pessoa que está rindo o tempo inteiro e pensar assim, nossa, que beleza, super alegre, super de bem com a vida, né? Exemplo de pessoa. Pode estar com depressão. O jeito como ela, a forma como ela consegue colocar isso para fora é rindo demais. Outros falando demais, outros começam a fumar, outros começam a beber, outros começam a frequentar a academia e ficar lá 4 horas, 5 horas direto. Toda hora que você vê a pessoa tá lá na academia, preocupado com o corpo. Kelly, o nosso tempo já está até vencido. Eu vou te convidar. Olha para você ver que assunto mais interessante. Nossa, nós nem nem começamos. E a gente nem percebeu. Olha aí para você ver, estouradinho. Olha, paz, alegria, Jesus te abençoe e a Mãe Santíssima te proteja e te guarde. Prometo que trarei a Kelly Nascimento aqui novamente. Se ela falar não, faço serenata na porta da casa dela de madrugada, 2 horas da manhã. Fique em paz. E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. A Sorriso Feliz Clínica Odontológica, o telefone dela é 3213-2491, está aí na tua telinha. Ela oferece a seus clientes dentaduras fixas, dentaduras de encaixe, implantes unitários, ortodôntia, aparelhos fixos e removíveis, restaurações, extrações dentárias, clareamento dental, tratamento de canal, tratamento de gengiva, cirurgia. Ela está na rua São Paulo, número 150, e o telefone está na sua telinha, 3213-2491. Posto Soberano, o Posto Soberano em Divinópolis, Rua Pernambuco, número 1210, telefone 3222-8180. Posto Soberano é o posto que tem a gasolina, o etanol, o diesel da marca Petrobras. E também lá faz a troca de óleo. Posto Soberano, Rua Pernambuco, número 1210, telefone 3222-8180. Divinópolis ganha um edifício de alto padrão, Premium Tower. Salas de fino acabamento e preparadas para ar-condicionado split. Portaria com controle de acesso, circuito interno de TV, 3 elevadores, no ponto comercial mais nobre e requisitado de Divinópolis. Rua São Paulo 327, no quarteirão fechado, ao lado do Banco HSBC. Premium Tower. Informações, Rua São Paulo 704, fone 3222-5266.